Atletas de elite ainda adolescentes no auge da sua força. Eles parecem quase invencíveis, não é? Mas, por baixo dessa aparência, acontece uma batalha silenciosa. Hoje, a gente vai usar a ciência para dar uma espiada nesse custo oculto, para entender o que um torneio de rugby de altíssima intensidade realmente faz com o corpo desses jovens. E essa pergunta é mais importante do que nunca. Sabe como é, né? Os calendários estão cada vez mais apertados, a competição mais acirrada. Será que a gente está dando tempo suficiente para esses corpos se recuperarem de verdade? Ou será que estamos, sem querer, abrindo caminho para o esgotamento e para as lesões? Vamos montar o cenário aqui. Pensa num campeonato europeu de rugby sub-18. É só colisão de alta intensidade, esforço no limite, e apenas 72 horas de um jogo para o outro. A pergunta que um grupo de cientistas quis responder foi: isso é o bastante? E para descobrir, eles usaram uma ferramenta incrível, que consegue olhar o que acontece por dentro do corpo. Porque, para responder uma pergunta dessas, não dá para confiar só no que o atleta sente. É preciso ter dados. E a ciência, felizmente, nos dá um jeito de medir o estresse interno e a recuperação do corpo de um jeito que a gente não enxerga a olho nu. E essa ferramenta se chama variabilidade da frequência cardíaca, ou VFC, para facilitar. A sacada aqui não é só a velocidade do coração, mas sim as pequenas e super saudáveis irregularidades no ritmo entre cada batida. É como se fosse um sinalizador. Uma variabilidade alta quer dizer que o corpo está pronto para ação, está adaptável e bem recuperado. Agora, uma variabilidade baixa, bom, aí é um sinal de alerta. E aqui fica super fácil de entender como isso funciona. Pensa no nosso sistema nervoso como um carro. Ele tem um acelerador e um freio. O acelerador, que é o sistema simpático, é o que a gente pisa fundo no estresse de um jogo, sabe? Ele prepara o corpo para luta ou fuga. Já o freio, o parasimpático, entra em cena para acalmar na hora do descanso. A VFC mostra pra gente qual desses pedais está sendo mais usado. E é por isso que a VFC é uma ferramenta tão poderosa. Ela não mede só o esforço do jogo em si. Ela pega o cenário completo, o treino pesado, a qualidade do sono, até o estresse de viajar para um torneio internacional. É um retrato bem fiel do estado geral de um atleta. Ok, então, com a nossa ferramenta em mãos, vamos ver o que os pesquisadores descobriram quando aplicaram tudo isso em atletas de verdade, num ambiente de pressão máxima. O foco da pesquisa foi a seleção espanhola sub-18. A gente está falando de 23 dos melhores jogadores jovens do país, com 17, 18 anos, se preparando e competindo no campeonato europeu, ou seja, a elite da elite. E dá uma olhada nessa linha do tempo. A intensidade foi brutal. Foram 12 dias no total. Começou com um treinamento intensivo de 5 dias e logo em seguida as 3 partidas do campeonato, cada uma com aquele intervalo de só 72 horas. A VFC de cada jogador foi medida toda santa manhã, criando uma espécie de diário fisiológico do torneio inteiro. E aí, com o cenário todo montado, a pergunta central volta com tudo. Baseado no que a gente já sabe sobre a VFC, será que o sistema de freio do corpo desses atletas ia dar conta de se recuperar a tempo para a próxima partida? Bom, é aqui que a história fica realmente interessante. Os dados que foram coletados pintaram um quadro bem claro e eu diria até um pouco preocupante sobre o estado interno desses atletas. Os números coletados não deixaram nenhuma margem para interpretação. A resposta para a pergunta se 72 horas eram o suficiente foi inequívoca. E, para ser bem sincero, foi bem alarmante. Olha só para este gráfico. A primeira coluna, lá na esquerda, antes de qualquer jogo, é o nosso ponto de partida. É o nível normal de recuperação. Agora, acompanhe o que acontece depois da primeira partida. Antes do segundo e do terceiro jogo, a recuperação simplesmente despenca e não volta a subir. O tal sistema de freio do corpo, que devia estar recarregando as baterias, basicamente parou de funcionar direito. E a conclusão do estudo bota em palavras o que o gráfico grita. Essa frase, desequilíbrio autonômico persistente, isso quer dizer que o acelerador do corpo ficou engatado no máximo, enquanto o freio não conseguiu entrar em ação. Ou seja, a recuperação foi, de fato, insuficiente. E se a gente precisar de um número para ter a dimensão do problema, é este aqui, 45,9%. Essa foi a queda média na principal medida de recuperação. É uma queda brutal. Um sinal claríssimo de que o corpo estava num estado de estresse constante, sem conseguir sair dele. Então, o ponto principal é este. Não era só cansaço. O sistema de recuperação estava de fato quebrado. Os jogadores estavam entrando em campo para o jogo seguinte com um déficit fisiológico gigantesco.
E isso os deixa mais lentos, mais fracos e, o que é mais perigoso, muito mais vulneráveis a lesões. Diante de uma evidência tão forte, a pergunta muda, né? Deixa de ser o que está acontecendo e passa a ser o que a gente pode fazer a respeito. E o legal é que o estudo não só aponta o problema, ele também oferece um caminho. O veredito do estudo não poderia ser mais direto. Os pesquisadores afirmam que jogar a cada 72 horas não permite uma recuperação física adequada e, ainda por cima, aumenta significativamente o risco de queda no desempenho e de lesões. Isso não é mais uma questão de opinião, é uma conclusão baseada em dados concretos. Então, qual é a solução? O estudo propõe um plano bem claro. Primeiro passo: repensar os calendários para ter mais tempo de descanso. Segundo, monitorar os atletas com ferramentas como a VFC para trocar o achismo por dados. Terceiro, usar esses dados para personalizar o treino de cada um. E o mais importante, o quarto passo: virar a chave e começar a priorizar a saúde a longo prazo em vez do ganho imediato. No fim das contas, a grande lição é que saúde e desempenho andam de mãos dadas. Cuidar da recuperação e do bem-estar dos jovens atletas é, na verdade, a forma mais inteligente de garantir que eles possam atingir seu potencial máximo e de uma forma que dure. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta que vai muito além do rugby. Estamos dispostos a ouvir o que a ciência está nos dizendo e a repensar a forma como a gente desenvolve nossos jovens talentos? Porque o futuro das estrelas de amanhã depende das decisões inteligentes, baseadas em dados, que a gente toma hoje.